meus amigos? Que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui já deixar nossa mensagem de hoje, tá? Que a paz esteja com vocês, tá bom? Você que é inscrito nesse canal, peço o seu compartilhamento, o seu joinha. Se você ainda não é, convido você a se inscrever, tá bom? Esse canal é um canal evangelístico, tá? O objetivo dele não é outro senão levar a palavra fiel e verdadeira do nosso Deus, tá bom? Hoje nós vamos prosseguindo com o nosso estudo, né? A Igreja de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre objetos simbólicos e consagrados, ou resumindo, né? Objetos consagrados. Sabe, meu amigo e minha amiga, desde pequeno eu não era nem crente ainda, nem cristão, né? Eu cresci num ambiente que a minha mãe, os meus avós, eles eram cristãos, e eu cresci num ambiente em que desde pequeno a minha mãe acompanhava a oração pelo rádio, né? E nessa determinada igreja se colocava um copo com água, se colocava a peça de roupa, né? Pessoas eram abençoadas através da fé, né? E às vezes muitas igrejas até criticam, né? Porque, que nem eu falei para vocês agora, tem igrejas que trabalham com propósitos, com campanhas, com objetos simbólicos, né? E tem aquelas que não trabalham, né? Só que o problema é que aquelas que não trabalham, elas acabam criticando as que trabalham. Sabe, meu amigo e minha amiga, eu acho que falta respeito muitas das vezes da parte dos irmãos, da falta de respeito às vezes de alguns irmãos de fé, alguns pastores, pregadores, porque eu penso assim, se a igreja não concorda, se a igreja não trabalha dessa forma, não critica quem que trabalha. Porque, por exemplo, a igreja que não trabalha com isso, tá? Eles falam que as igrejas que trabalham, eles estão ensinando macumba, disfarçado, simpatia, gospel, né? Eu já ouvi muitos falando isso. Mas entenda bem, as pessoas que não concordam com as igrejas que trabalham com propósitos, campanhas, elas deveriam se atentar mais para a palavra de Deus. Por quê? Vou explicar. A Bíblia, ela está recheada, de objetos simbólicos. Não é que o objeto é santo, não é isso não. Às vezes muitos até entendem mal, né? Falam que as igrejas que trabalham com propósito, eles estão ensinando idolatria ao povo. Jamais, jamais, né? Eu falo isso porque eu faço parte de uma igreja que trabalha com propósitos, né? Esse canal, embora não é para divulgar a igreja que eu pertenço, mas eu pertenço a uma igreja, faço parte de uma igreja, né? E a gente trabalha dessa maneira, a gente trabalha com propósito, com campanhas, e de maneira nenhuma a gente ensina as pessoas a idolatrar, e de maneira nenhuma a gente ensina as pessoas que aquele objeto é santo, que aquele objeto é milagroso, de forma alguma. Eu, particularmente, eu jamais ensino alguém assim, porque o objeto não tem nada de santo, né? O objeto não tem nada de milagroso, é apenas algo simbólico, aquilo que a gente faz, né? Então, às vezes,
as pessoas que não concordam com isso acabam criticando, né? Mas deveriam entender uma coisa. É claro, né? Claro que sempre existem aqueles que entendem a coisa pelo lado errado. Por exemplo, tem aquelas pessoas que acham que o objeto é santo, que acham que o objeto é milagroso, mas a gente não ensina isso. Jamais. Aquilo que a gente faz é apenas propósitos, é simbólico, né? E a Bíblia está recheada disso. As pessoas que não concordam com isso, elas deveriam se atentar mais para o que está escrito. Desde o Antigo Testamento até o Novo, a Bíblia está recheada. A gente pode ver inúmeras passagens na Bíblia que Deus usou de objetos simbólicos, no Antigo, no Novo. A gente pode ver isso. Por exemplo, a própria Santa Ceia do Senhor, que a gente vê em 1 Coríntios 11, 23 em diante. Aquele pedaço de pão e aquele suco de uva que a gente toma, aquilo é o corpo e o sangue de Cristo, literalmente? Claro que não, mas aquilo é algo simbólico, né? Jesus, ele pegou o pedaço de pão e ele falou: este é o meu corpo. Mas ele falou no sentido espiritual. O pedaço de pão é algo que simboliza o corpo de Cristo. O suco de uva é a mesma coisa, é algo que simboliza o sangue de Cristo. Agora, aquilo literalmente é o sangue de Cristo? Não é, mas é algo que simboliza. Então, é isso que nós ensinamos. Nós não ensinamos as pessoas a idolatrar nada, né? Quando a gente consagra o copo com água, a gente consagra a peça de roupa, aquilo não é santo, milagroso. O copo com água não é milagroso, não. A gente pede a unção de Deus sobre ele. O que vai fazer milagre na vida da pessoa é o poder de Deus, não é o objeto em si, né? Eu penso assim, já que existem igrejas que não concordam com objetos simbólicos, então elas não vão poder nem fazer a Santa Ceia. A verdade é essa. Porque se as igrejas que não trabalham dessa forma, elas criticam as que trabalham, então elas não deveriam nem fazer a Santa Ceia. Por quê? A Santa Ceia, o pão e o suco, é algo simbólico. São dois objetos, né, que nós consagramos e espiritualmente está simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. Então, as igrejas que não concordam com isso, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Só que aqueles que gostam de criticar, então eles não vão poder nem fazer a Santa Ceia, porque a Santa Ceia são dois objetos simbólicos, são dois objetos consagrados, que é o pão e é também o suco. Então, a gente tem que entender isso, que Deus, ele usou de objetos, mas é tudo simbólico. A bênção não está no objeto, pelo amor de Deus. O objeto não é milagroso, né? Embora a gente vê muitos picaretas aí que usam da boa fé das pessoas, né? Compra lá uma garrafa com água no supermercado e falam que é lá de Israel, que é a água do Rio Jordão, aí oferece aquela garrafa com água em troca de dinheiro, que eles dizem ser oferta, e às vezes quantia absurda. Um copo com água, uma garrafa com água, eles vão pedir R$1.000, R$7.000, né? 7.000 eu fui longe, né? Às vezes vão pedir 300, 500, né? 1.000, ou seja, esses picaretas aí, eles usam da boa fé das pessoas.
né? Às vezes compram no supermercado lá e falam que é lá de Israel. O povo gosta de trazer coisa de Israel, né? Isso sim é idolatria. Isso sim é idolatria. Por quê? Israel não é, embora Israel seja o país que Jesus passou, a terra que Jesus passou, né, quando esteve entre nós, mas Israel não é a terra santa. E às vezes a pessoa que acha que Israel é a terra santa, que as coisas que vêm de lá é diferente, aí sim se torna idolatria. Porque espiritualmente a Israel de Deus hoje somos nós. É o povo santo e escolhido e remido, lavado pelo sangue de Jesus. Deus nos considera hoje como seu povo, a Israel de Deus. Aí sim se torna uma idolatria. Quando a pessoa fala assim, eu trouxe a terra que Abraão pisou, eu trouxe o objeto lá da terra santa, aí sim é idolatria. Porque não é terra santa coisa nenhuma. Não é terra santa coisa nenhuma. Embora Jesus tenha pisado em Israel, tenha vivido em Israel, embora Israel tenha uma grande importância na Bíblia, claro, obviamente, mas a Israel de Deus hoje somos nós. É eu e você, tá? Aí sim se torna objeto de idolatria. Tem muita gente que faz isso. Pega produtos traz lá de Israel, e às vezes não é nem de Israel, eles mentem falando que é de Israel, aí oferece por uma quantia, né, para se aproveitar da boa fé das pessoas. Aí sim é idolatria. Os picaretas usam isso, né, os falsos profetas usam isso como para ganhar dinheiro, para ter lucro. Aí sim é um objeto de idolatria. Agora, a gente trabalhar com objetos de campanhas, a gente consagrar lá um copo com água, uma peça de roupa e pedir para que as pessoas levem para alguém que está doente, não há nada de errado nisso, desde que a pessoa não faça daquilo um objeto de idolatria, que é o que a gente ensina, que é o que eu particularmente procuro ensinar, tá bom? Então eu vou deixar para você, a Bíblia está recheada de passagens que Deus usou de objetos simbólicos, mas eu vou deixar apenas um. Eu vou deixar apenas um, que embora não seja um objeto, mas é um pássaro, né? É um pássaro que Deus usou como simbologia do Espírito Santo, que é a pomba. Vamos lá? Olha só. Mateus capítulo 3, versículo 16, que fala quando Jesus ele foi batizado nas águas do rio Jordão, né? Olha só, eu peço que você quiser procurar aí, ou depois você lê. Tem um mosquitinho aqui que quer participar do vídeo, né? Só Jesus, hein? Mateus capítulo 3, versículo 16. Acho que o fundo está um pouquinho alto, né? Mateus 3, 16 diz assim, ó. E Jesus, tendo acabado de ser batizado, eu estou vendo com você numa linguagem mais atualizada, tá? Que é na NVI. E Jesus, acabando de ser batizado, saiu das águas, e o céu se abriu, e eis que veio sobre ele o Espírito Santo, preste atenção, como uma pomba, e o possuiu, ou seja, envolveu a vida dele. Então não sou eu que estou falando, é Bíblia, tá? Eu pergunto para você, o Espírito Santo é a pomba? Pelo amor de Deus, claro que não. Mas Jesus usou
a pomba como simbologia do Espírito Santo, tá? A pomba não é o Espírito Santo. Mas Jesus usou a simbologia da pomba, tá? O Espírito Santo ele desceu como uma pomba, na simbologia. Isso foi uma simbologia, tá? Então, finalizando a nossa mensagem, é isso que eu quero que você entenda. Não há problema nenhum a gente em trabalhar com objetos consagrados. O problema é a pessoa fazer daquilo idolatria, como eu já vi muita gente fazer. Tem gente que pega um lenço, que pega uma pulseirinha, que pega um frasquinho de azeite. Ela fala que aquilo é o olhinho santo, é o óleo milagroso. Não é, tá? É tudo simbologia, tá certo? É tudo que a gente usa como simbologia, tudo algo que a gente usa, consagra a Deus, mas é tudo simbólico, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus assim, Ele me permitir.